verso 11 do capítulo 43 de Isaías. A epígrafe divisória diz: só Deus resgata Israel. Isaías 43, 11, 12, 13. Verso 11: Eu sou o Eterno, e fora de mim não há Salvador. Verso 12: eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, eu sou Deus. Verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, antes de começar a fazer você entender o contexto do texto que nós lemos, eu queria em alguns minutos apresentar a você ou falar sobre a estrutura do livro de Isaías. Nós estamos diante de um livro que compõe o conteúdo dos 66 livros que há na Bíblia Sagrada, um livro que está na divisória do Antigo Testamento. E nesta divisória, ele está dividido ou inserido entre os profetas e profetas maiores. Quando nós examinamos o estudo do Antigo Testamento, nós percebemos que o livro dos profetas, ele foi dividido entre profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Por que Isaías é maior do que Malaquias? Isaías é maior do que Abacuque? Em que dimensão nós podemos entender essa ideia de maior? Os teólogos acharam por bem chamá-los de profeta maior, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Por quê? Não porque eles são melhores do que o profeta Jonas, o profeta Ageu, o profeta Sofonias. Eles são considerados maiores por causa da escrita, da extensividade de escritas, capítulos e versículos. Exemplo, quando nós examinamos o livro de Isaías, nós entendemos que o livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías tem quantos capítulos? 66. Vamos interagir? O livro de Isaías tem quantos capítulos? 66 capítulos. A nossa Bíblia tem quantos livros? 66 livros. Os teólogos dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem quantos livros? 66 livros canonizados. E o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. Os teólogos dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías contém 1.292 versículos.
1.292 versículos. O livro de Isaías contém duas divisórias. O livro de Isaías contém duas divisórias. A primeira divisória vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que é chamado pelos teólogos de a parte da condenação. A primeira parte da primeira divisória do livro de Isaías é conhecida como a parte da condenação. Por quê? Porque quando nós vamos examinar o livro do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías está com um dedo indicador dizendo: ai dos Moabitas, ai da nação do Egito, ai dos Moabitas, e ali ele vai dizendo: ai do povo tal, ai do povo tal. Mas quando chega no capítulo 6, o dedo indicador dele volta-se para ele. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e o Eterno, o Santo, o autoexistente por si só, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, resolveu se revelar a mim, um homem imperfeito. O que me chama a atenção é que quando ele vê a glória de Deus em uma visão antropomórfica, ele consegue enxergar o trono de Deus. E o que me conforta é que o trono que Isaías viu não estava vazio, é um trono que estava ocupado. E ele conseguiu contemplar anjos chamados de serafins, aqueles que ardem em fogo. Com duas asas eles cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, com duas sobrevoavam o trono de Deus, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pensa comigo, não era para os anjos dizer que era o céu que estava cheio de glória? Por que os anjos estão dizendo que é a terra? Tu nunca parou para pensar nisso quando você leu o texto de Isaías? Olha a pronúncia dos anjos: Santo, 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 és o Senhor dos. E eles dizem que toda a terra está cheia da sua glória. Isso me faz pensar: terra cheia da glória? Era para o céu, era para estar escrito: o céu está cheio da sua glória. Mas isso me faz entender que aonde Deus está, Deus não muda por causa do ambiente, mas o ambiente muda quando Deus chega. A terra se tornou cheia da glória de Deus. Por quê? Porque Deus resolveu se apresentar de uma forma ou de outra para um profeta. E aonde Deus chega, Deus não muda por causa do ambiente, é o ambiente que muda com a presença de Deus. Por isso que ele diz: toda a terra está cheia da glória. Por quê? Porque Deus resolveu se revelar naquele ambiente. E aí você já sabe, ouve-se uma voz: a quem enviarei, quem há de por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que me chama a atenção é que, em contrapartida da geração de hoje, a geração de hoje tem muito pouco de Deus e quer apresentar muito, quer ostentar muito, tendo muito pouco. E Isaías, ele está contemplando a presença de Deus, mas olha só, ele não saiu dali dizendo: eu sou um super-homem, se sentindo melhor do que os outros.
quando ele contempla o trono de Deus, a glória de Deus, ele dá um mergulho para dentro dele. E o que foi que ele disse? Ele reconhece as suas miserabilidades, ele reconhece as suas fragilidades. Quando somos confrontados com a glória de Deus e com a presença de Deus, a presença de Deus faz a gente mergulhar para dentro de nós e observar a nossa vida na condição de uma pessoa necessitada da graça do eterno Deus. Então, no capítulo 1 ao capítulo 39 é a parte da condenação. Já no capítulo 40 ao capítulo 66 é a parte da consolação. O propósito da profecia bíblica é tríplice. O propósito da profecia bíblica é tríplice: consolar, exortar e edificar. Se do capítulo 1 ao capítulo 39, Deus, com a sua mensagem, traz ao povo de Israel o juízo de Deus, o povo já está se sentindo muito abatido, o povo está se sentindo cansado, o povo está se sentindo desgastado espiritualmente, e o povo está se sentindo desanimado. Aí Deus, olhando o interior, porque quando Deus ele olha para mim e para você, ele olha para nós de dentro para fora. Ele nos conhece de dentro para fora. Por isso que ninguém engana Deus. Deus ele sabe do nosso amanhã antes do nosso amanhã chegar para nós. Quantos estão entendendo? Diga bem? Deus sabe o que tu está pensando agora. Deus sabe se você está aqui nessa noite de corpo, alma e espírito. Deus sabe se você está aqui, mas está aqui mesmo de corpo, alma e espírito. Mas Deus também sabe se tu estás aqui só com o corpo, mas está vendo? O entendimento, o pensamento está cativo a algum problema. Quantos entenderam de uma vez? Deus entendendo todas as coisas e percebendo todas as coisas, Deus percebeu que o povo precisava ser consolado. Aí sim, do capítulo 1 ao capítulo 39 é a parte da condenação, o capítulo 40 ao 66 é a parte da consolação. Olha o que diz o capítulo 40 de Isaías: consolai, consolai, consolai o meu povo. Primeira pessoa do pronome possessivo: meu, seu, teu, vosso, nosso, meu. Deus está dizendo: esse povo tem um dono, e Deus está dizendo: eu sou dono desse povo. Você não entendeu? Você tem dono. Você tem dono. Você pertence a um Deus que é muito poderoso. Você pertence a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você pertence a um Deus que não tem inimigo. O texto que nós lemos de Isaías 43:13, nós vamos chegar lá. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, ele é e ninguém há que possa fazer alguém escapar das lutas. Operando ele quem? Ele está fazendo uma pergunta: quem vai impedir quando ele resolveu fazer? Dá para você entender a dimensão do Deus que serve, que nós servimos? Esse Deus é poderoso, ele não tem inimigo. Essa ideia que a gente, em alguns lugares, ou ouviu algumas pessoas por falta de conhecimento, dizendo: olha, Deus está guerreando, eu vejo uma batalha travada, com Deus guerreando com o teu inimigo. Não, Deus não se dá esse luxo de guerrear com ele. Não, Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Agora, a criação de Deus tem um inimigo. Satanás, ele se opõe contra tudo aquilo que Deus criou, mas contra o próprio Deus. E mesmo assim, ele pede permissão a Deus. Lembra de Jó? Ele pediu permissão. Você lembra de Apocalipse? Quando João, ancião, está na ilha chamada Patmos, Deus revelou
considerado, ele caiu como morto quando ele viu ele. Mas ele tinha uma memória boa, que ele disse: seu cabelo era branco como branca, não. Seus olhos eram como o sol do meio-dia. E ele vai dizer: os seus pés como latão reluzente. Ele cai como morto. E o que é que o texto diz? Com a sua besta, Jesus tocou em João. João teve força, ele não teve. João, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Nas minhas mãos eu tenho a chave da morte e do inferno. Sabe o que Jesus está dizendo para João? João, toda a autoridade está sob o meu domínio. Até o mal faz alguma coisa na terra, se Deus permitir. Você não está entendendo? No bairro onde você mora, eu vou começar a aplicar. No bairro onde você mora, pode estar uma catástrofe, pode estar gente está morrendo, pode estar gente vivendo, pode estar uma confusão, mas tudo que está acontecendo ainda está no controle desse Deus. A tua casa está guardada, o teu filho está guardado, a tua filha está guardada, o teu esposo está guardado, a tua filha. Se você entendesse que a tua vida está no controle de um Deus que não perde controle, algumas coisas podem sair do meu e do teu controle, mas do controle daquele que governa todas as coisas não sai do controle dele. Deus é todo poderoso. Quantos estão entendendo isso também? Então, capítulo 40 ao 66 é Deus já consolando os filhos de Israel. E Deus aqui, nesse livro, ele trata de uma forma tão especial com a nação eleita. Israel é considerado como os filhos por eleição, embora nunca consideraram Deus como pai, mas Deus o considera como filho. É por isso que lá em João 1, capítulo 1, verso 11, Deus diz: o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhe o poder. Você não entendeu? Ele deu-lhe o poder. Você não entendeu? Ele deu-lhe o poder de serem quê? Feitos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Então, quando a gente olha para o livro de Isaías, é uma riqueza. Os teólogos até apelidaram esse profeta. Os teólogos apelidaram esse profeta de profeta messiânico. A palavra messiânico vem de Messias. Messias, transliterado das cópias originais para o português, quer dizer ungido. Então os teólogos apelidaram Isaías do profeta messiânico, porque há quem diga que Isaías foi o que mais profetizou acerca de Jesus no Antigo Testamento. Esse livro, nunca mais esqueça isso, esse livro, o livro de Isaías, é o segundo livro mais citado no Novo Testamento. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro livro mais citado no Antigo Testamento Novo? O livro de Salmos. E o segundo livro mais citado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento, Isaías. O próprio Jesus, ele fez menção desse livro quando ele chegou na sinagoga. Ele abriu o pergaminho e disse: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fez menção de Isaías 61. Então o que acontece? Esse livro tem uma riqueza, contém uma profundidade muito grande. Os teólogos vão dizer que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente observa o plano divino, o cuidado divino de Deus para com seus filhos, por eleição em Israel. E aqui no capítulo 43, aonde nós lemos, ele já começa dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel.
usando o oráculo de Deus, Isaías, para falar com o povo eleito. Ele está dizendo assim: Deus não dá nenhuma página no capítulo da história de Israel para Satanás, porque Deus está dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Qual é a ideia que nós temos de Jacó? Quando a gente lembra de Jacó, a gente lembra de quem? Um rapaz esperto, que pegou a primogenitura do irmão, um rapaz águia, numa linguagem de sinônimo, mas existia um val de Jaboque que esperava ele, e no val de Jaboque Deus precisava mudar a sua identidade. Foi no val de Jaboque que Deus falou: vou mudar a tua identidade, tu não vai mais se chamar Jacó, tu vai se chamar Israel. Aí olha o que diz aqui, Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó. Jacó, ele criou, mas Israel, ele formou. Talvez você nunca parou para pensar nesse texto, para examinar esse texto. Jacó, ele formou, Jacó, ele criou. Israel, Deus está dizendo: eu formei. Há uma grande diferença entre criar e formar. Existe uma grande diferença entre criar e formar. Deus está dizendo: Jacó, eu te formei, mas tu vai ser mudado. De Jacó que eu criei, eu vou formar o teu caráter. Tu vai se chamar Israel, porque existe um val de Jaboque que espera. Então olha só o texto, a Bíblia que está dizendo. A gente não está forçando, é a Bíblia que está dizendo. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas. Não temas. Não temas. Eu não sei como você andou aqui nessa noite. Eu não sei o que te impulsionou a vir aqui nesta noite. Talvez você está aqui, mas está preocupado com algo que está acontecendo com a sobrinha, está acontecendo com o sobrinho, está acontecendo com o esposo, com a esposa. Mas a mensagem nesta noite vai de encontro à tua consciência, dizendo: não temas. Não temas. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus está conosco. Mas mesmo Deus estando conosco, isso não nos isenta da gente passar pela água, pelos rios e pelo fogo. Mas Ele vai estar conosco lá. Ele não vai nos livrar da água, do rio e do fogo. Ele vai nos livrar no rio, na água e no fogo. Quantos estão entendendo de amém? Aí aqui, o verso 11 que nós lemos, 12 e 13. Eu sou o eterno, e fora de mim não há salvador. Não, Deus está dizendo para Jacó: fora de mim não há salvador. Deus está dizendo: Ele é a fonte do livramento, Ele é a fonte do escape. O homem pode procurar muitas coisas. Me lembro até do hino da harpa cristã 18. O hino 18 da harpa: grata nova, doce nova, vem dos lados do nosso Senhor. Aí tem uma parte do hino que ele vai dizendo assim: o homem tenta, por meio do seu entendimento, achar refúgio e tenta propiciar o seu Salvador. Mas o texto bíblico está dizendo: fora de mim não há Salvador. É por isso que você está vivo. É por isso que você está viva. Nós estamos hoje vivos não porque a gente ludibriou a morte, não porque a gente deu um escape, uma morte veio de um lado, a gente foi para outro, não. Nós estamos vivos porque nós temos um Salvador, e fora dele não há como a gente entender. Não tem como a gente entender salvação fora desse Salvador. Esse Salvador conhece a nossa alma melhor do que nós mesmos. Esse Salvador sabe o que nós pensamos, algumas
Deus já sabia o dia, a hora e o momento que Ele seria a parteira que ia te segurar, qual maternidade tu ia nascer. Eu sei o teu nome e o teu sobrenome antes de tu vir a esse mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que conhece tudo e todos. Conhece todas as coisas antes de todas as coisas que nos rodeiam. Antes de nos rodear, Ele já conhece todas as coisas. É por isso que fora dele não há Salvador. Ele é o nosso Salvador. Vamos continuar mantendo a nossa confiança nesse Deus. Vamos confiar só nesse Deus. Vamos depositar a nossa fé só nele. Hebreus vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantos estão entendendo de amém? O 12: eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o Eterno, o Deus, o grande eu sou. Deus está dizendo que Ele fez se conhecer para os filhos de Israel. Deus livrou eles. Deus tem cuidado deles. E Deus está dizendo assim: e tem mais, farei de vocês minhas testemunhas. Esse é o plano salvífico. E esse é o plano divino. Quando Jesus, Ele separou os discípulos, quando estava indo o assunto aos céus, ele tem um texto que diz assim: ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? 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 E quem não crê será? Condenado. Já tem outro texto paralelo a esse. Tem um outro evangelho que diz assim: ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... A ideia salvífica é essa: é salvar e fazer com que os salvos se tornem testemunha do poder desse Deus. Aí o verso 13 para a gente encerrar. Ainda antes que houvesse dia. Esse texto é muito profundo. Ainda antes que houvesse dia. Pensa comigo. Ainda antes que houvesse dia. Qual a ideia que nós temos de dia? Manhã? Tarde? Noite? Aí é um ciclo. Logo depois vem a alvorada, a madrugada e a alvorada. É essa a ideia que nós temos de dia. Deus está dizendo: antes de chegar a segunda, eu sou. Antes de chegar a terça, eu sou. Antes de chegar a quarta, eu sou. Antes de chegar a quinta-feira, eu sou. Antes de chegar a sexta-feira, eu sou. Antes de chegar o sábado, eu sou. Antes de chegar o domingo na tua vida e na minha vida, Deus está dizendo: eu sou. Antes que houvesse dia, quais são os componentes que acompanham o dia? Sol, céu, nuvens, oxigênio, todos esses componentes fazem parte do nosso dia. E Deus está dizendo: antes que houvesse sol, eu sou. Antes que houvesse as nuvens do céu, eu sou. Antes que houvesse o céu azul, ou o céu nublado, ou o céu escuro, eu sou. Deus está dizendo: antes que houvesse mar, terra, plantações, habitação, eu sou. E ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Ele está dizendo: ninguém há que possa impedir quando Ele quer agir. Deus não pede conselho para ninguém quando Ele quer fazer algo. Deus não pede conselho para ninguém quando Ele quer fazer algo. Deus já conhece o fim da nossa história antes do começo dela surgir para nós. Esse é o Deus que nós
O amanhã para mim e para você é um mistério. Nós não sabemos o que vai acontecer, não. Nós podemos planejar planos. Aí o texto diz: o homem planeja planos, mas o homem planeja propósitos, planos, mas a resposta certa vem dos lados do Eterno. Deus está dizendo para alguém aqui: continue colocando toda a tua história diante do controle desse Deus que não te decepciona, que guia o teu caminho, que te salva de tudo aquilo que pode fazer mal para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo. Um Deus que cuida de você e da tua casa nos mínimos detalhes. Continue entregando toda a tua vida a Ele. Continue entregando todos os seus planos para esse Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Antes que houvesse dia, Ele é. Deus é antes de todas as coisas. Deus é antes dos anjos. Deus, Ele é antes da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Eu tenho um pensamento, eu vou dividir com vocês isso aqui. Eu acho que Deus não precisa nem olhar para o alto, porque não tem coisa. Deus não precisa nem olhar para o alto. Eu e você, a gente olha para o alto sempre, né? Deus não precisa nem olhar para o alto, porque o texto bíblico vai dizer que as nuvens são as poeiras dos seus pés. As estrelas, Ele chama cada uma pelo seu nome. O salmista vai dizer que o dia e a noite para Deus é a mesma coisa. Uma vez eu estava estudando na Batista do Sul, com a Batista Peniel, e o professor botou em um telão o texto que o dia e a noite para Deus é a mesma coisa. Aí ele botou o sol, botou a lua e um Deus bem distante, mas ao mesmo tempo muito perto, sabendo tudo o que está acontecendo. E botou assim, a divisória, uma parte escura com a lua e as estrelas, o céu com as estrelas, e amanhã com o sol e as nuvens, e a terra no meio daquilo tudo, girando. E ele diz assim: é assim que Deus olha a noite, o dia e a terra. Tudo a mesma coisa. Então, o dia e a noite para Deus é a mesma coisa. Deus está no nosso amanhã. Nós estando aqui adorando Ele nesta noite. Se o nosso Deus, o nosso amanhã pertence a Deus, por que a gente se preocupa? Quando na verdade o texto vai dizer: não andeis ansiosos. A ansiedade é o estrangulamento que nos sufoca. Por isso que tem muita gente com a síndrome do pensamento acelerado, sofrendo antecipadamente por tudo que está vendo acontecer no nosso mundo. A gente sabe, ouviu dizer: ó, fulano e tal foi assassinado ali. Aí nosso filho vai para o colégio: meu filho, em nome de Jesus, dá o joelho que morra. Aí olha, aí, meu Deus, será que meu filho chegou no colégio? Aí 5 minutos: filho, chegar no colégio? Tá, mano, eu estou estudando, pai. Mano, eu estou estudando. Aí a gente fica naquela ansiedade. O marido sai para trabalhar, a esposa fica ligando: mulher, eu estou aqui soldando, montando estrutura. Não, porque eu estou preocupado, eu estou vendo a situação do nosso mundo está fazendo a gente ficar preocupado. A gente ouve uma bomba, um fogo, pronto, é tiro. Aí a gente, quando vai para a Bíblia, a gente está entendendo que o texto está dizendo: eu sou o Salvador de vocês, não temas, eu estou no controle de todas as coisas. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do... Tem que habitar, não tem que só estar de passagem. Quem está entendendo, diga amém? Tem gente que não habita, só está de passagem. Mas o texto está dizendo: aquele que habita, não é aquele que está de passagem. Aquele que habita no esconderijo do, a sombra do Onipotente descansará. Aí aqui, o Isaías 43, antes que houvesse um dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos.
está fazendo uma pergunta, quando Ele quer fazer algo, quem vai se opor em dizer que Deus não tem que fazer aquilo que já foi determinado, aquilo que já está na agenda da eternidade para acontecer? Você não está entendendo, tem algumas coisas que já está traçado para acontecer na tua vida, e, meu Deus do céu, só tem uma pessoa que pode fazer que não aconteça o que Deus determinou para acontecer. Somos nós mesmos. Domingo eu pregava em Piba sobre as duas maiores promessas: a promessa da graça na encarnação, na aparição de Cristo em João 1:1. No princípio ele era o verbo, o verbo era Deus, fez carne, no tempo nós. E a segunda promessa, a promessa do arrebatamento da igreja. E eu me lembro que eu falei uma palavra que depois um jovem ele veio falar para mim: isso daí abriu o entendimento. Ele falou para mim: Evangelista Derek, essa palavra, uma palavra da sua pregação abriu o entendimento. O quê? As promessas de Deus são condicionais às nossas atitudes. As promessas de Deus são condicionais às nossas atitudes. Deus falou, mas se eu não me condicionar ao padrão e à vontade de Deus, lembra do povo de Israel? A promessa era que todos entrassem na terra prometida. Aí vocês já sabem da história, verdade? Então, o texto está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Irmãos, nosso Deus é causador de todas as coisas e por ninguém era causado. Eu creio num Deus que é criador de todas as coisas, mas que não é criado pela loucuração de um cérebro pensante. Tem muita gente que está querendo criar um Deus engessado, enxertar na cabeça do povo. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que é criador e por ninguém ele é criado. O nosso cérebro ainda é muito limitado para a gente tentar definir o poder deste Deus que é muito poderoso, deste Deus que conhece tudo e conhece todos, e que tem a minha e a tua história na palma das suas mãos. Então eu encerro aqui dizendo: agindo Ele na minha vida e na tua vida, quem impedirá? Saia daqui nesta noite pensando no cuidado de Deus para com a tua vida, a tua casa, a tua família. E se porventura acontecer alguma coisa, não se esqueça, Deus ainda está no controle de todas as coisas e nada foge do controle dele. Quantos entenderam isso? Amém? Que Deus continue nos abençoando e vamos sair daqui com a nossa fé banhada através da palavra, regada de esperança, regada de firmeza através da palavra de Deus. E entenda uma coisa: Deus cuida de nós. Que Deus continue abençoando. Todas as palmas ao Senhor.